Colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir com nossas aulas na Introdução à Engenharia Ambiental. Nós chegamos numa parte da disciplina. Eu gosto muito porque é o momento onde eu exponho um pouco, né, da área onde eu atuei profissionalmente aí por mais de 10 anos. Né? E desde 1900, mais de 10 anos, desde 1993, então já tenho mais de 20 anos, né? De fato, é uma área promissora na carreira de vocês. É uma área onde vocês vão poder atuar bastante, colaborando, né, para o benefício das comunidades urbanas, periurbanas e rurais, que é o saneamento básico. O sistema de abastecimento d'água, o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de drenagem pluvial. Já tratamos da questão dos resíduos sólidos em aulas anteriores. E agora, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer como funciona, quais são as partes constituintes do sistema de abastecimento de água. É responsável pela captação, pelo tratamento, pelo transporte, pela reservação e pela distribuição de água potável nas residências nos centros urbanos. No final, eu vou mostrar para vocês rapidamente um exemplo de como nós fazemos uma das fases que nós para a elaboração de um projeto de sistema de abastecimento d'água, e vou propor um exercício desafio em um condomínio real aqui na nossa cidade, para que você possa em equipe treinar, né, e tentar resolver para calcular o exercício que eu vou propor, certo? E aqueles que conseguirem resolver vão ganhar aí deixa eu ver aqui quanto é que eu vou pagar, 10 mil pedagodólares, certo? Equivalente aí ao que seria na vida real você fazer um projeto de abastecimento d'água, né? Um condomíniozinho ali, 10 mil reais. Pronto, então 10 mil pedagodólares, isso equivale a um ponto na média, certo? Nós vamos já ensaiar o mercado aqui. Muito bem, então vamos iniciar nossa aula do sistema de abastecimento de água, certo? Então, como eu disse para vocês, o sistema de abastecimento de água ele é composto de diversas unidades de sistema. Unidades de sistema que captam a água, conduzem essa água até um ponto de tratamento, depois do tratamento conduzem novamente essa água até um ponto de reservação ou acumulação, como você pode ver aqui, que você pode ver o tratamento, a acumulação, faz a distribuição através de canalizações, normalmente em tubos de PVC, de policloreto de vinila, mas também em tubo de ferro fundido, no passado em tubos de amianto e tubos de MBV, ou bomba de barro vitrificado. Depois nós temos as ligações prediais nas residências. Mas antes de tratar do sistema propriamente dito, deixa-me colocar aqui algumas informações de a quantas andam o sistema de abastecimento de água público no nosso país. No nosso estado, em média, nós temos consumido, esse é um dado de 2018, nós já temos um mais atualizado no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, publicado já agora em 2020, mas com referência de 2018, que dá conta aí de um volume aí em torno de 126 litros por habitante por dia. Mas de qualquer maneira, me chamou a atenção, né, que o Ceará é o terceiro maior consumidor de água do Nordeste. Então, nós temos aqui um consumo que nós chamamos de consumo per capita de 125 litros por habitante todo dia. Né? Estamos apenas atrás do Maranhão e do Piauí. Agora veja, né, o Piauí, um estado seco, né, é um grande consumidor de água. Nós encontramos informações do nosso saneamento nacional, no site do SINIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Lá você vai encontrar informações sobre abastecimento da água, sobre esgotamento sanitário, sobre resíduos sólidos, sobre a questão de drenagem pluvial. Então, você pode acessar o endereço www.sinis.gov.br. Você, como engenheiro sanitarista ambiental, vale a pena
Você dá uma olhada nesse site, mexer para lá e para cá, dá uma olhada no diagnóstico, pode fazer o download, é gratuito, é do Ministério do Desenvolvimento Regional, as informações são largamente utilizadas para que nós possamos acompanhar quantas andam o saneamento em nosso país. Esse aqui é o diagnóstico mais recente, foi publicado agora, né? E aqui você pode ver o Ministério do Desenvolvimento Regional publica, né, a cada 2 anos o diagnóstico dos serviços de água e esgoto em todo o país. Esse aqui é o último disponível na base de dados. Dá uma olhada nesse mapa para você ter uma ideia. Em azul são os municípios que possuem sistema público de abastecimento de água. Né? É só a correção aqui, não é esgoto, tá certo? É abastecimento de água. Então, são 5.136 municípios que estão na base de dados do SNS e que possuem sistema público de abastecimento. Podemos dizer quase, né, para todos os fins práticos, que o Brasil está universalizado em termos de sistema público de abastecimento de água. Nós ainda temos alguns municípios que não têm sistema público, né, no Pará e no Mato Grosso aqui, né? Mas vemos que, do ponto de vista de abastecimento d'água, o nosso país não tem tanto problema assim. Já quando falamos de esgoto, e aqui nós estamos falando de abastecimento d'água, mas estão concatenados, né, ou deveria pelo menos estar na preocupação dos gestores ambientais. Aqui sim, os municípios que possuem sistema de esgoto, você percebe quantos não têm sistema público de esgoto. E os que têm sistema público de esgoto estão concentrados na região sudeste preponderantemente. Observe o nosso estado aqui no Ceará, né? E ainda, deixa eu lhe dizer uma coisa. Apesar de nós podermos olhar assim, olha, mas nós temos aqui, né, muitos municípios já, né, com sistema de esgoto, muito bem. Mesmo estes que estão aqui no sudeste, muitos deles que têm a rede e o tratamento, possuem tratamento em condições muito precárias de operação e manutenção. Então, esse mapa aí só evidencia uma parte da realidade sofrível do saneamento nacional. Nós temos uma boa condição de abastecimento de água, mas de esgoto nós estamos longe de atingir. Em todo caso, esses sistemas aqui requerem expansão, requerem manutenção adequada, né, e muitas vezes já atingiram o limite de obsolescência dos seus sistemas, né, e precisam de ampliação, precisam de manutenção adequada. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, o nível de atendimento com água e esgoto dos municípios com os prestadores de serviços que são participantes do Sistema Nacional. Né? E aí ele está distribuído aqui por macro-região do país, e ele mostra o índice percentual de atendimento com rede de água e de esgoto. Então aqui, em água, no total, nós temos 57% atendido no norte, 74% no nordeste, 91% universalizado, né, no sudeste, 90% no sul, universalizado, 89% universalizado. Brasil, praticamente, já podemos dizer, em média, que é universalizado em índice de atendimento de rede de água, quando é superior a 80%. Urbano, então, sim, 92,8%. Aqui incluímos também total, né? Aqui nós temos as coletas de esgoto. Observe como ainda estamos longe, 53,2%, urbano 60%. O índice de tratamento dos esgotos que são gerados, 46%, e dos esgotos que são coletados, isto é, dos que são gerados, né, e do que é gerado e que você constrói a sua rede, nós temos os esgotos coletados, aí nós temos 74% tratado onde tem rede. Então tem muitas cidades ainda que não tem rede. Certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, o mapa do índice de atendimento urbano de água dos prestadores, e você observa aqui que o Ceará está numa situação interessante do ponto de vista de atendimento urbano, onde nós vemos aqui entre 40% e 60%, uma variabilidade
razoável, né? O índice de atendimento urbano. Observe que a concentração é maior no Sudeste e em toda essa região aqui, Norte e Nordeste, nós observamos uma variabilidade muito grande e alguns municípios, inclusive, sem informação alguma, que é esse em branco aqui. Então essa é a nossa situação. E agora do ponto de vista mais objetivo quanto ao consumo de água nos municípios, nós temos uma evolução desde 2016 até 2018, né, do consumo médio por pessoa, ou seja, per capita de água, né, por região, macro-região geográfica no Brasil. Observe aqui por estado, né, nós temos aqui 2016, 2017, 2018. Você tem aqui, ó, no Acre, o consumo diminuiu de água, de 159 para 150 litros por habitante por dia. Amapá, 178, aumentou sensivelmente. Amazonas caiu abruptamente, de 170 para 92, 46%. Pará, 143, aumentou para 154. Rondônia, 166 para 140. Roraima, 152 para 132. E Tocantins, 140 para 124. Isso é região norte. Agora vamos olhar aqui a região nordeste. Alagoas, 96. A OMS recomenda que para atender às necessidades básicas do ser humano, antigamente considerava um valor de pelo menos 70 litros por habitante por dia. Hoje ela já alterou, né? Típico da OMS, temos visto isso, né, nesses últimos dias, já alterou para 110 litros por habitante por dia, que seria o mínimo para garantir as condições adequadas. Você tem aqui Alagoas com 96, ou seja, abaixo dos padrões da OMS, aumentou para 143, um aumento de quase 50% no consumo. Isso é estranho. Bahia, 111 para 115, manteve-se quase a mesma coisa, um pequeno aumento de quase 4%. Agora vamos aqui para... Desculpa, pessoal. Vamos aqui para o Ceará. De 125 litros por habitante por dia, aumentou para caiu para 117 e depois aumentou para 126, né? Então, nós sempre estivemos, considerando os CNIs anteriores, né? Lá atrás, 2000, 2005, etc. A série de CNIs começa lá em 1995. Então, nós temos aí sempre, em média, algo em torno de 130 litros por habitante por dia, né? Em média, né? Então, aqui nós temos um aumento no nosso estado. No Maranhão, 136, manteve-se. Na Paraíba, aumentou um pouco para 115. No Pernambuco, 95. Pernambuco sempre tem sido abaixo, historicamente, dessa linha, né, mínima da condição adequada de sobrevivência. Né? E Piauí, 105 litros. Rio Grande do Norte, 108. E Sergipe, 112. Veja, o Nordeste está um pouco acima, né, do limite recomendado pela OMS, que é 110 litros por habitante e por dia. Essa é a situação. Agora veja a situação do Sudeste como é confortável, 182 litros por habitante por dia. No Sul, 146 litros por habitante por dia. Centro-Oeste, 145, 144,9. E o Brasil, em média, um consumo de 155 litros por habitante e por dia, né? Teve um aumento pouco expressivo em termos nacionais do consumo humano per capita. Né? Então, parece que, pelo menos nessa evolução de 3 anos, nós não temos o consumo urbano como um grande vilão do consumo de água, mas sim a agricultura, que dá conta de 80% do consumo de água doce no Brasil. Há alguns anos atrás, 2016, era 74%, está chegando aí a 80%, para o agronegócio, né, para o plantio de soja, para o plantio aí de alimentos, né, para frango, para carne, para exportar manga para a Europa, né, mandar carne para a China, mandar frango para a China, né. Então nós estamos exportando a nossa água para outros países. Muito bem, então nós ficamos aqui nessa faixa aqui dos seus 130, 126,7 litros por habitante por dia no estado do Ceará. De fato, quando você vai fazer o projeto, né, normalmente se considera para a população de fim de plano, né, um per capita que você adota conforme o manual de saneamento da FUNASA,
Dependendo do tamanho da população rural, periurbana ou de pequenos municípios, nunca se esqueça que o Brasil, praticamente 80% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Então você tem aqui um per capita variável em função das cidades. E todos esses valores que foram colocados aqui no sinistro são valores médios, né? Então, quanto maior a cidade, maior tem a tendência de ser o seu consumo de água, né? Na CAGES aqui, para os projetos de abastecimento de água, nós consideramos 150 litros por habitante e por dia. Aqui só para você ter uma ideia do custo, né, por pessoa, quanto é que custaria a implantação de um sistema de abastecimento de água por pessoa, né? Então, digamos, aqui tem uma curvazinha que mostra que quanto maior o número de habitantes atendidos, que é a curva de economia de escala, você tem a diminuição do custo por habitante. Então, imagine aqui 10 mil habitantes, você teria um custo aí da ordem de 6, 7 reais por habitante para abastecer uma população com 10 mil habitantes. Muito bem. Agora, o sistema, propriamente dito. O sistema de abastecimento da água. Nós temos as várias unidades de sistema, desde o início, onde nós encontramos água na natureza, que pode ser captação subterrânea, ou nós podemos ter também a captação superficial. Então, a captação subterrânea é aquela que nós fazemos através da utilização, né, de poços, né, poços artesianos, cacimbas, cacimbões ou poços tubulares. Então, nós instalamos um poço até a região chamada aquífero, onde nós temos a construção, né, de um poço com a instalação de um tubo edutor e a instalação posterior de um conjunto motobomba centrífugo de eixo vertical, submerso, né, de eixo vertical. E aí essa bomba, ela recalca a água lá do nível do aquífero até a superfície, até o reservatório, para que seja procedido o transporte, o tratamento posterior, né? Seria a forma de captação subterrânea. Nós temos a captação superficial, em que nós construímos uma estrutura, normalmente em concreto armado, e próxima ao manancial que passa, pode ser um lago, ou um açude, pode ser um rio que passa, e nós construímos aqui uma área, né, para fazer a captação dessa água. Nós fazemos um tratamento preliminar, colocamos uma grade para evitar que pedaços de tronco de árvores ou coisas do tipo, né, material grosseiro, possa adentrar aqui para prejudicar aqui a estação elevatória, que é a estação de bombeamento da água. E aí você tem a estrutura, né, uma caixa de areia para fazer uma pré-filtragem bruta, né, da água. E aí a instalação dos conjuntos elevatórios, normalmente centrífugos, de eixo horizontal, do tipo poço seco, né? Nós temos poço seco, poço úmido, instalamos um crivo aqui, que é exatamente para impedir que materiais que possam passar no gradeamento não cheguem na bomba e prejudiquem o rotor da bomba. Fazemos a sucção da água e colocamos em uma linha chamada linha adutora, que é responsável pelo transporte da água. Nós temos dois tipos, a linha de adução de água bruta, quando a água acabou de ser retirada do meio ambiente, vai para a estação de tratamento. E após a estação de tratamento, a linha adutora de água tratada, que ela sai da estação de tratamento e vai na direção do centro urbano. E aí nós temos as linhas adutoras, quer bruta, quer tratada, divididas em dois tipos. Nós podemos ter a linha adutora por gravidade e a linha adutora por recalque. Por recalque é esta quando provém de uma instalação de bombeamento. Então nós temos o ponto de captação no manancial e o ponto de captação em um poço de reunião, ou reservatório de reunião, ou poço de sucção, para que possa ser feito o bombeamento, como é comumente chamado, e tecnicamente o recalque. Muito bem, então nós temos a captação superficial ainda pelo tipo de flutuantes, né? Nós podemos colocar um dispositivo, né, para fazer com que a canalização fique flutuando acima do nível da água, do manancial, e em um determinado ponto pode ser instalado algum tipo de dispositivo que promova flutuante, que promova
a reunião da vazão naquele ponto. Então aí nós temos o poço de sucção, como já comentamos, e a casa de bombas com o conjunto motor-bomba centrífugo de eixo horizontal. E temos a captação do poço tubular, como nós já falamos, né? Faz a escavação do aquífero até o nível estático da água, e nós instalamos o que nós chamamos de tubo edutor, instalamos o conjunto motor-bomba centrífugo submerso de eixo vertical e fazemos o bombeamento, e aqui nós instalamos o macromedidor de água para saber quanto de água está sendo captada aqui. Instalamos a válvula de retenção e um registro para uma válvula, né, de comando para abrir e fechar a linha de adução. Então, resumindo, começamos a ver já essa parte da captação. Então nós temos um sistema de abastecimento de água completo em suas unidades de sistema, basicamente divididos assim. Nós temos o manancial, e esse manancial subterrâneo ou superficial, nós temos ali a captação. Da captação, nós temos a adução. Da adução, nós temos o tratamento, isso aqui simplificadamente, certo? Porque a adução, como eu já disse, pode ser bruta ou tratada. E nós temos ainda as subadutoras, que ligam reservatórios a reservatórios. Nós temos o tratamento, a reservação. A reservação pode estar localizada em vários locais, são chamados setores pitométricos. E aí você tem a reservação nos locais onde nós temos a pressurização de um setor de abastecimento, onde nós teremos a rede ou a malha de rede, a malha hidráulica da rede de distribuição. Nós teremos os anéis de distribuição, são tubulações de mais grosso calibre, e as redes de distribuição principais e secundárias conectadas com esse anel. Então nós temos a rede de distribuição, as estações elevatórias. Nós temos as estações elevatórias, como nós comentamos, para transportar desde a captação até a estação de tratamento de água, ETA, não confundir com ETE. ETE é estação de tratamento de esgoto, aqui é a estação de tratamento de água, água limpa, água para abastecimento público. Então nós temos a elevatória que faz esse transporte até a ETA. Da ETA nós podemos ter outra estação elevatória para bombear até o centro urbano, fazendo chegar ali a um reservatório. E desse reservatório nós temos a pressurização indireta por hidrodinâmica, através de um fuste, de uma altura relativa ao ponto onde está distribuído o anel e as redes de distribuição de água. E assim nós temos o abastecimento da população. Essas estações elevatórias podem ocorrer também no contexto do centro urbano na própria rede. É possível que um determinado reservatório, dadas as condições de topografia da área, não consigam pressurizar adequadamente em função das perdas de carga e etc. Desculpe. Determinada região. Então, aonde a pressão dinâmica da rede é inferior à requerida pela norma, então é necessário instalar o que nós chamamos de boosters. Nada mais são do que estações elevatórias especiais, aonde você vem com a rede com uma pressão que está inferior a 10 metros de altura, 10 metros coluna d'água, e você deriva para esse booster, pressuriza essa água naquele setor, para garantir que a pressão fique acima de 10 metros coluna d'água em todas as regiões do setor pitométrico onde a água vai abastecer. E aí então você garante a pressão adequada para que, dadas as perdas de carga, todo mundo tenha acesso ao abastecimento de água, a água chegando na caixa d'água com a pressão mínima adequada, né? Pelo menos 10 metros coluna d'água, né? Então nós temos, portanto, o ramal predial, que é exatamente o ponto de ligação da água no usuário, na economia, né? Aqui é só mais um esquema para que você possa ter uma visão geral. Então temos um manancial, uma construção aqui de captação, uma estação elevatória que bombeia através da adutora de água bruta, por recalque, neste caso aqui, até a estação de tratamento. Da estação de tratamento,
nós temos agora aquela outra adutora que eu me referia, que é a adutora de água tratada. Da adutora de água tratada, nós temos a figura do reservatório. Do reservatório, dependendo da topografia, esse reservatório ele pode ser do tipo apoiado, ele pode ser do tipo enterrado, ele pode ser do tipo semi-enterrado, ele pode ser do tipo elevado. E aí nós temos a distribuição, os anéis de distribuição de água, e nas ruas, nos logradouros, aí na malha urbana, nós temos as redes de distribuição. E aí, ligados, conectados às redes de distribuição, nós temos os ramais prediais que conectam a rede de abastecimento, que está passando ali em frente da casa do usuário, à sua residência. Então, nós temos aqui um exemplo de um sistema mais complexo, onde nós introduzimos vários setores de abastecimento diferentes. Podemos observar aqui reservatórios apoiados, reservatórios elevados, anéis de distribuição, chamadas zonas de distribuição, algumas zonas altas, zonas baixas. Em algumas regiões, onde nós temos uma zona baixa e depois uma zona alta, nós podemos instalar um booster, que é exatamente para pressurizar, para fazer que a água chegue naquela região. E aí nós temos exportação de água para outro município, etc. Então nós verificamos aqui os vários, nesse caso aqui, inclusive fazendo aqui a introdução de usos múltiplos aqui também, para água bruta, para fazer irrigação, as atividades agro-silvopastoris, né, e etc. Nós temos o tratamento de água, etc. E a distribuição, aparece aqui a figura da válvula redutora de pressão, quando você tem um desnível muito grande entre o reservatório elevado e determinadas regiões onde as pressões são proibitivas, que podem causar dano à rede e aumentar em muito os vazamentos na rede, portanto o índice de perdas, né, perdas físicas no sistema de abastecimento, que é terrível em nosso país. Em nosso país hoje o índice de perda tem ficado ainda em alarmantes 39%. Então, no Brasil, cada 100 litros de água que você capta, 39 litros é simplesmente jogado no mato, jogado fora, né? É desperdiçado, literalmente. No Acre, absurdo 70%. Em Juazeiro do Norte, dado de 2015, 2016, 57% da água que é captada no nosso manancial subterrâneo aqui do aquífero Missão Velha, da nossa formação geológica do aquífero Missão Velha, é desperdiçada por conta de problemas na gestão de controle de perdas do sistema de abastecimento de água em nossa cidade. Então, aqui algumas fotos para que você tenha uma ideia de como é a captação subterrânea. Aqui você pode ver o tubo adutor, você pode ter aqui a curva de raio longo, o registro, né, de gaveta, a válvula de retenção para impedir que a água que vem bombeada retorne para cá, causando problema à bomba. E aqui você tem a linha, né, de adutora que vai levar até ao reservatório. Aqui você pode ver a área de adução, né, a área de captação subterrânea, então a região tubular, nós temos a proteção aqui com um muro, com a cerca, grade, cerca de arame, o grade, nós temos aqui mourões de concreto, né, estaca ponta virada. Nós temos aqui uma subestação aqui de 50 ou 75 kVA para poder garantir o funcionamento da bomba que está lá embaixo, né, no nível do aquífero. Nós temos aqui a casinha do quadro comando de bomba, temos a casinha aqui para guardar algum material, etc. Então nós temos aqui uma captação subterrânea na zona urbana. Observe aqui também a presença do para-raios. Aqui a captação superficial, você pode ver aqui esses catamarãs aqui que são colocados, né, esses flutuantes, a fim de que seja instalado todos os equipamentos, né, o berço para instalar o conjunto centrífugo de eixo horizontal. Nós temos aqui o ponto de captação no leito desse rio e o bombeamento aqui através dessa canalização. E bem mais organizado, você tem uma foto lá de uma canalização de um rio, de uma barragem de um rio que passa lá em Portugal. Você tem um irocamento, né? Que está mais para o Brasil, né? Está mais para o Brasil, que está mais para a Europa mesmo, né?
Você tem aqui os chamados barriletes hidráulicos de captação, aqui um enrocamento de pedras para proteger a margem dessa encosta aqui dessa construção. E aqui nós temos aqui dentro a estação elevatória de água bruta, né, para levar para a estação de tratamento de água, ETA. Né? Lembra que nós falamos dessa adutora de água bruta. Então aqui eu coloquei algumas fotos para que vocês tenham uma ideia. Né? Aqui tem uns operários fazendo a manutenção nessa tubulação, onde pode ser observado aqui os blocos de ancoragem. É uma tubulação aqui de 45 graus em aço, né? Flangeada. Flangeada é quando você tem aqui essa borda cheia de furinhos para você colocar a porca e o parafuso, como você pode observar aqui, ó, porca e parafuso, são chamados conexões, tubos, conexões e peças especiais. Aqui no caso nós temos as peças especiais, é o caso de uma ventosa tríplice função, cujo objetivo é remover, aliás, desculpa, aqui é uma válvula de retenção. A ventosa tríplice função é uma outra instalação que é colocada aqui, ó, aqui dá para ver uma, ela está encoberta, é colocada para esvaziar o ar que pode se acumular exatamente nesses pontos altos aqui, quando faz uma curva em uma linha adutora, em locais mais altos, né? E aí você coloca as ventosas. Você tem aqui então o tubo de aço, você vê aqui um soldador fazendo soldas e reparos aqui na flange. Você tem aqui o bloco de ancoragem para impedir o golpe de ariete, porque a água vem com uma força descomunal, muitas vezes de toneladas, e precisa construir um bloco de concreto armado para poder sustentar a força em pontos tais como esse, mudança de direção de fluxo, por exemplo. Né? Aqui é o caso também, ó, tem uma mudança de direção de fluxo, aqui deve ter a construção de um chamado bloco de ancoragem. Aqui você pode ver um T em aço, flange, 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 ou T flangeado, né? Em ferro fundido em aço. Aqui você pode ver um tubo, uma curva 90 graus em ferro fundido, bolsa-bolsa. Que a bolsa é exatamente esse formato projetado aqui, onde tem uma ranhura para a colocação de um anel de borracha, para que haja a conexão da ponta do tubo, a fim de fazer a conexão da tubulação com as peças e conexões, no caso aqui para mudança de direção a um ângulo de 90 graus. Aqui você pode ver uma válvula, o registro de gaveta, no caso aqui eu tenho com bolsa e com flanges, com volante e com cabeçote. Com volante é para o operador fazer a abertura e fecho da válvula. Com cabeçote, ele vem com uma chave e encaixa, na lógica macho-fêmea, encaixa e gira, abrindo ou fechando a válvula no interior do registro. Né? Aqui você pode ver, ó, aqui um registro de gaveta do tipo flange, com cabeçote, né? São 3 aqui. Né? Tem uma estrutura de aço aqui com a junção Y, tem uma junta chamada junta gibô para fazer conexão entre pontas de tubulação, no caso aqui são tubulações de aço, e essa aqui tubulação de ferro fundido. No tratamento de água, depois que você faz a adução de água bruta vindo lá do manancial, você tem a adição de certas substâncias ou sulfato de alumínio para promover a coagulação das partículas, a junção a um determinado pH controlado da água, e você coloca o sulfato de alumínio ou determinados polímeros mais modernamente para promover a aglutinação dessas partículas de sujeira que estão presentes na água, e aí eles formam verdadeiros flocos pesados que decantam. Então nós colocamos aqui o sulfato de alumínio, o cal aqui normalmente para correção de pH, porque dependendo do pH, especialmente com a colocação do sulfato de alumínio, nós podemos não ter a formação do floco por uma questão iônica e nós não vamos conseguir a aglutinação para decantação. Então nós precisamos fazer isso dentro de uma faixa adequada de potencial hidrogênio-iônico. Então a cal e o cloro, né, para exatamente promover a desinfecção da água para garantir o padrão de potabilidade da portaria do Ministério da Saúde. Então nós fazemos passar por uma floculação, exatamente aquela fase, nós temos dispositivos mecânicos agitadores para promover essa floculação em contato com o sulfato de alumínio no pH adequado, e depois que passa pela floculação, vai para uma região de grande tranquilidade hidráulica, onde é promovida a decantação de toda aquela sujeira. E aí, ó, nessa parte superior aqui, sobrenadante, você pode ver essas calhas aqui, ó, representam essa parte aqui do esquema, é captada a água. Dessa parte aqui,
vai para uma filtração que passa por carvão antracito, por areia, por cascalho, e daí, novamente, uma correção de pH, adição de cloro e, eventualmente, em alguns casos, fluoretação. Não é o caso, por exemplo, da CAGES. Aí nós temos o canal de água filtrada, nós temos o reservatório de água tratada, e a partir daí o bombeamento dessa água, agora sim, como adutora de água tratada para os reservatórios nos bairros para distribuição nos centros urbanos. Então, a estação de tratamento, portanto, faz todo esse percurso, né, desde a captação da água bruta, né, até passa pela decantação, passa pela a retirada dessas impurezas para poder fazer um tratamento adequado. Aí já é um outro departamento, né? Você resolve um problema e cria outro. Vão guardando isso no coração como engenheiros ambientais. Você tratou a água e tem um lodo, e assim, o lodo não está estabilizado, então tem que digerir esse lodo no reator anaeróbio, aí já vai para o tratamento desse lodo. Então aí você passa pela filtração, da filtração você faz o controle de qualidade, verifica, desinfecta a água, vai para a distribuição, bombeamento e adutora de água tratada. Muito bem, aqui é uma foto apenas para você ter uma referência de uma estação compacta, onde nós podemos ver a área de dosagem e floculação ali, ó, tem os motores aqui com os rotores. Nós temos a área de decantação, nós temos a área de filtro, nós temos o barrilete hidráulico que segue para o bombeamento, né? Aqui dá para observar aqui ó, um tubo de PVC do tipo 1 MPa, é a pressão dele, ele suporta uma pressão de até 100 metros por coluna d'água, né? Uma rede de abastecimento d'água funciona normalmente na faixa de 10, 12 metros por coluna d'água, né? Então você tem aí 15 metros por coluna d'água, você tem aí até 100 metros por coluna d'água para fazer subadução ou anéis de distribuição ou adutoras, né? E aí você tem esse tubo, né, conectado aqui a uma válvula, dá para ver a válvula aqui do tipo gaveta, né, com volante, né, que vai conectar aqui ao sistema, né? E aí você tem ó, locais para poder o acesso do operador, com grade, com guarda-corpo, né? Tudo organizadinho aqui, né? Aqui, mesma coisa, podemos ver o guarda-corpo aqui para proteção do operador, tá aqui os vertedores triangulares na região da decantação, então a água já está purificada aqui, vertendo para passar, foi feita a decantação, vertendo para passar pelo filtro e a partir daí fazer a desinfecção. Nós temos também, essa que eu comentei agora há pouco, é o chamado tratamento convencional. Mas nós temos ainda uma outra, que é a estação de tratamento de água compacta. Nós podemos ter todo esse tratamento que nós discutimos agora há pouco, de forma compacta, em ETs construídas em fibra de vidro. É o exemplo desta daqui, né? Dá para ver aqui os decantadores ao centro com as calhas de coleta centrais. Então, daí, da ETA, nós temos agora a adução de água tratada, né? E a água vai ser conduzida, muitas vezes, ou elas são ou enterradas, como é o caso desta, ou aéreas, como é o caso desta daqui e desta daqui. Você pode observar aqui os pilaretes, né, de apoio das tubulações chamadas aéreas. Aí nós chegamos na reservação. A tubulação adutora, você pode ver aqui o tubo verde chegando, né? A tubulação adutora vai bombear desde a ETA lá até o reservatório. Eventualmente, nós podemos ter linhas subadutoras. Nós podemos ter uma adutora que chegou em um determinado reservatório. Daquele reservatório, nós podemos ter outras adutoras que distribuirão a água de um reservatório para outro reservatório, certo? Então nós podemos ter essa comunicação aí. É o caso aqui de Juazeiro do Norte, ali perto do Senai, nós temos um reservatório de duas células de 500 metros cúbicos cada um, são 1 milhão, né, de litros de água, e ele é um reservatório semi-enterrado. Eu participei da obra de construção, da fiscalização de construção desse reservatório ali nos idos de 1995, por ali, 94, né? E é um reservatório enorme, né, com um barrilete hidráulico enorme, e essa água dele tem bombeamento para um reservatório elevado próximo ali na mesma região, e tem também uma subadutora que conecta ele por gravidade até outro reservatório já existente, chamado R2 do Romeirão,
e outra adutora que desce para abastecer ou um reservatório desse tipo aqui, elevado aqui já embaixo, próximo do centro, aqui na cidade, para quem mora na região, em Juazeiro do Norte. Né? Você pode imaginar onde você estiver na sua cidade, se você vê um reservatório mais ou menos com esse tipo de formato, você já sabe que é um reservatório ou apoiado ou semi-enterrado, parte dele está aqui abaixo do solo. E ele pode estar ou abastecendo a população a partir daí, já direto, pressurizar a rede, ou com uma linha subadutora dele para um outro elevado em um outro ponto mais adequado. Isso vai depender muito da decisão do projetista na concepção do projeto, em função do estudo da topografia dos setores fitométricos, ou setores de pressão, ou zonas de abastecimento, certo? Então nós temos um reservatório elevado, apoiado, enterrado e semi-enterrado. Aí nós chegamos na rede de distribuição. De verdade, nós ainda temos o anel de distribuição, quer dizer, conectado a este reservatório, nós temos uma tubulação de maior calibre, de calibre mais grosso, né? 100 milímetros normalmente, 150 milímetros, até mais, 200 milímetros, onde nós temos a distribuição macro da água em uma grande região, levando até uma zona de pressão. Chegada na região, na zona de pressão, nós temos a conexão desse anel com redes de distribuição de água. Então, nós temos as redes principais e secundárias, e essas redes normalmente estão no diâmetro 100, 75 e 50 milímetros. Aqui eu coloquei aqui várias tubos e conexões e peças especiais, por exemplo, as juntas de bor, né? O registro de gaveta bolsa-bolsa, com cabeçotes, que não é com volante, né? E aqui nós temos, ó, conectam essas tubulações, os chamados tubo PVC, ponta de um lado, a ponta tem esse formato, e a bolsa tem esse outro formato. A bolsa se conecta com a ponta. Então você tem aqui o tubo PVC, classe 12, classe 15, isso é questão de pressão que ele suporta, ponta e bolsa. Nós temos aqui, por exemplo, um T-PVC bolsa, 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 com anel de borracha. Dá para ver aqui dentro a ranhurazinha, onde você coloca um anelzinho preto de borracha para garantir a estanqueidade da junta. Nós temos curva de 90 graus aqui, a ponta e bolsa. Nós temos T, PVC, bolsa, 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 bolsa. E nós temos também curvas de 90 graus, de 45 graus e de 22 graus e meio. Temos as chamadas luvas de correr, onde você conecta uma ponta de um tubo de um lado e outra ponta de um tubo do outro. E nós temos aqui as reduções ponta e bolsa. Você coloca um tubo de maior diâmetro aqui, de 100 milímetros, reduz para 75. Ou coloca de 100 milímetros, reduz para 50. Ou de 75 para 50. E aí você tem as juntas de bor, onde você também faz conexões de uma ponta com outra ponta, de uma ponta com outra ponta, de tubulações, conforme a necessidade de manutenção da rede. Aqui, por fim, depois que você distribuiu, nós temos a ligação predial. Então, nós temos o ramal de ligação e o kit cavalete com hidrômetro. Né? Aqui você pode ver enrolado aqui o tubo, né? Uma mangueira, mas é um tubo mesmo, né? Flexível, de polietileno de alta densidade, né? Tubo PID, tubo PEAD, PEAD, como você queira. E nós temos um colar de tomada, temos ele em ferro fundido, temos ele em PVC e temos ele em polietileno de alta densidade. Aqui você pode ver aqui, ó, o ramal de ligação da água, vindo lá da rede, vindo lá do colar de tomada nesse ponto, a rede está passando bem aqui, você observar com cuidado. Temos aqui a conexão do colar de tomada, observe que esse buraco aqui, ó, é o ponto que abraça a rede, que vai passando aqui nesse sentido. Então a rede vai passando, ele literalmente abraça a rede por um lado e por outro, conecta, e você aqui nessa parte superior faz um furo, e aí conecta um tubo de menor calibre, no caso 32 milímetros ou 25 milímetros, né? E leva até o kit cavalete, que é o que você está vendo aqui, ó, a entrada da água aqui, kit cavalete, um registro de abertura, um hidrômetro ou micromedidor de consumo de água, e nós temos aqui uma torneira de jardim e a partir daqui responsabilidade do usuário, consumo de água. Aqui nós temos a tampa do hidrômetro aberta para que possa ser feita a medição do volume em metros cúbicos consumidos para que você possa pagar a conta d'água. E aí, na instalação hidrossanitária, nós vamos ter os vários usos, né? Seja para
no banheiro, né, no vaso sanitário para descarga, seja o lavatório na pia do banheiro ou o chuveiro. Observe que é bastante grande, expressivo o consumo de água no chuveiro, portanto, cuidado com esses banhos aí cantando a música preferida, né? Para os que gostam de ser Luciano Pavarotti aí depois da difteria, né? Depois do Covid, então cuidado aí ficar aí cantando no chuveiro, certo? A bacia também é outro ponto nevrálgico, né, de consumo de água. Temos a torneira de uso geral, as máquinas de lavar roupa e outros tipos aqui, misturador, cozinha, etc. E você vê mais ou menos a distribuição em uma instalação hidrossanitária para o uso múltiplo de água na residência. E aqui nós chegamos ao final dessa aula e eu vou encerrar por aqui essa aula de apresentação e na parte 2 dessa nossa aula, que vocês vão poder assistir, eu vou explicar aqui é, como é que seria um projeto de abastecimento d'água de centro urbano e um desafio que eu proponho para vocês. Vocês possam sentar e fazer esses cálculos a partir de um loteamento real que você pode verificar, certo? Então eu vou fazer esse exemplo na próxima aula e depois vocês vão fazer esse exercício de desafio em um loteamento real, certo? Então até a próxima parte 2 do sistema de abastecimento.